Nós vamos estar meditando sobre uma parábola. A parábola era uma forma que Jesus tinha de estar ensinando o povo através de algo do seu cotidiano, através de algo que fosse familiar, para que eles pudessem entender do reino espiritual através daquilo que fazia parte do seu dia a dia. Então vamos aprender sobre a parábola da dracma perdida, que está em Lucas capítulo 15, dos versos 8 ao 11, que diz: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um. Dracma é uma espécie de moeda utilizada ali pela antiga Grécia e também por alguns reinos do Oriente Médio durante o período helenístico. Uma mulher palestina, ela recebia 10 dracmas quando ela se casava. E essas dracmas ou essas moedas, elas eram colocadas na tiara daquela mulher que se casaria. Dracmas tinham um grande valor. Então quem perdia uma dracma havia perdido algo valoroso. E esta história diz que aquela mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma, ficando apenas com 9. O que me chama a atenção nessa história é que ela havia perdido algo. Não foi no quintal, não foi numa festa, não foi na rua, não foi no mercado, não foi no seu trabalho secular. Mas a palavra de Deus, através desta parábola, diz que aquela mulher perdeu algo de muito valor dentro de sua própria casa. Então, fazendo uma metáfora com a dracma, fazendo uma metáfora com algo de valor que foi perdido dentro daquela casa, eu te pergunto: será que você perdeu no decorrer da tua vida, no decorrer da tua história, algo de valor na sua família, no seu convívio com o seu cônjuge, na sua relação com Deus, com a igreja, com o ministério, com os filhos? Será que você perdeu algo profissional ou algo que tivesse muito valor para você? Talvez um afeto, talvez um respeito próprio, respeito de alguém. Talvez você tenha perdido a alegria, a saúde. Talvez você tenha perdido a paz, o sono, os sonhos. Talvez você tenha perdido a comunicação na família, moram na mesma casa, mas não conversam, não se comunicam. Talvez você tenha perdido a segurança, viva em cima do medo, viva em cima aí da ansiedade, da insegurança, da síndrome do pânico. Talvez você tenha perdido o amor próprio. Talvez você tenha perdido a confiança em você, em Deus, no outro. Ou você talvez tenha perdido até mesmo o temor a Deus. Tantas vezes fez tantas coisas e ninguém viu, ninguém te acusou e não aconteceu nada. Talvez você tenha se distanciado do temor a Deus, tenha perdido. Talvez você tenha perdido tua intimidade com Deus, o desejo de servi-lo, até mesmo a alegria de estar na presença do Senhor. O que você perdeu? Lembre-se que uma dracma era algo muito valoroso. Lembre-se que uma dracma sozinha não tinha o mesmo valor. Ela só era importante porque haviam mais 9 dracmas, eram 10 dracmas. As 9 sem aquela que estava perdida não tinha valor algum. Então não fique preocupado com as pessoas que estão à sua direita, à sua esquerda, na frente ou atrás, porque também são dracmas. Dracmas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, pessoas com muito valor. Pessoas que o Senhor ama a tal ponto que trouxe aqui nesta noite para dizer que é sobre você que Ele está falando. Não é sobre aqueles que não vieram, não é sobre aqueles que estão sentados próximo a você. Mas Ele está dizendo que não importa quantos estejam aqui nesta noite, mas hoje Ele quer falar ao teu coração. Porque as 9, sem esta que estava perdida, não tinha valor. As 99 ovelhas, sem a 100ª que sumiu, a que fugiu, que saiu do aprisco, a palavra de Deus diz que não tinha valor, porque o bom pastor deixa as 99 para buscar aquela que estava perdida. Era preciso ter as 10 dracmas para que aquela mulher voltasse a ter alegria dentro de sua casa. Não bastava ela ter uma casa, uma cama, um marido, um filho.
Não bastava ela ter algo, se havia perdido algo precioso. É preciso, sabe, irmãos, haver equilíbrio do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Podemos estar muito bem emocionalmente e espiritualmente, mas se nosso físico não estiver saudável, nós vamos sofrer. Da mesma forma, teu físico está saudável, sarado. Talvez você tenha investido recursos, talvez você esteja investindo muito tempo cuidando do teu físico, das tuas emoções, fazendo terapias, fazendo sessões de coaching, fazendo tantas coisas, mas o teu espírito esteja desequilibrado, e essa balança desequilibrada não trará o bem-estar a você. É preciso haver este equilíbrio, mas para que haja o equilíbrio, é preciso reconhecer que perdeu e que não tem mais o controle sobre aquela dracma que foi perdida. Você não poderá mudar nada em sua vida até que assuma de verdade sobre o estado em que você se encontra. Hoje o Senhor coloca-nos diante de um espelho para que nós venhamos a enxergar aquilo que está faltando em nós, quer seja no corpo, na alma e no espírito. Quando nós falamos no espírito, é na nossa relação com Deus, na nossa relação com o outro, na nossa relação com a igreja. Então você não poderá mudar nada em sua vida até que reconheça que precisa de mudança. Você não encontrará nada até que reconheça que perdeu algo no decorrer da tua história. Hoje estamos sendo convidados por Deus para rever o que foi perdido em nossa trajetória. E Deus trabalhará em você pelo Espírito Santo e o ajudará a se tornar tudo aquilo que precisa ser, olhando para dentro de você e respondendo a essa pergunta: o que queres que eu te ajude a encontrar? O que você quer que o Espírito Santo, através da palavra, te ajude a encontrar? O que você perdeu? Alegria, a paz, gozo, tranquilidade, sossego, segurança, saúde, amor, paz, sono, sonhos, projetos. O que acabou? O que foi roubado dentro da tua casa? Casa é um lugar de intimidade, casa é um lugar de pessoas próximas, casa é um lugar onde nós estamos diariamente, casa é um lugar onde nós nos sentimos à vontade para ser quem somos. E foi ali que aquela mulher perdeu algo de valor. E ela teve algumas atitudes, 3 atitudes. E sobre elas nós vamos estar falando hoje. Sobre como recuperar algo que foi perdido. E no exemplo daqui, é como recuperar a dracma que foi perdida. E nós encontramos que a primeira atitude que ela teve foi acender a candeia. Lucas 15, 8, parte A. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia? Candeia é a palavra de Deus, é a luz. Candeia é aquilo que não pode ser encontrado. Quando nós acendemos a candeia, é porque estamos procurando algo que no escuro e às escondidas, nas trevas, nós não podemos achar. Eu acho interessante que aquela mulher acendeu, a primeira coisa foi acender a candeia. Significa que estava tão perdido que os olhos dela não conseguiam ver aquilo que ela precisava enxergar para encontrar aquilo que tinha de valor de dentro da sua casa. Então significa que era algo muito pequeno, uma moeda. Era algo tão simples, algo tão singelo. Não diz a palavra de Deus que ela perdeu algo grande, uma mesa, que ela não perdeu um fogão, um aparador. Não, ela perdeu algo muito pequeno. Nós nunca tropeçamos naquilo que é grande. Nós nunca tropeçamos nas montanhas e nos grandes obstáculos. Mas basta um pedregulho numa calçada e você ficar desapercebido para que você escorregue e se machuque. Aquilo que tem valor, normalmente é pequeno. É algo que passa desapercebido diante dos olhos de outros, mas que para você é muito importante. O que foi que você perdeu? Nas casas da Palestina, não haviam tantas portas e janelas como as casas de hoje.
Por isso que aquela candeia acesa era muito importante para aquela mulher, para que ela pudesse enxergar aquilo que havia se perdido. E hoje a nossa candeia aqui é o Espírito Santo de Deus através da palavra, que quer te fazer lembrar, quer te fazer enxergar, quer te fazer reconhecer aquilo que você perdeu um dia de valor para você, que foi esquecido talvez. Sabe quando você perde alguma coisa e procura, e cansa de procurar e você se esquece? E aí quando você vai fazer uma mudança, você diz, poxa, olha, depois de tantos anos eu encontrei aquilo. Hoje o Senhor quer fazer uma mudança. Hoje o Senhor quer mexer com algumas coisas. Hoje o Senhor quer levantar o tapete e sacudir a poeira, para que você encontre aquilo que está guardado debaixo do tapete, que um dia você perdeu, mas tem muito valor. João 8:12 diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz. Quando eu não enxergo algo, eu digo, Senhor, ilumina os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, porque eu não consigo enxergar como o Senhor vê. Me mostra, porque para mim não é claro aquilo que o Senhor está vendo. Você já fez esta oração? Senhor, me faz enxergar aquilo que para mim não é nítido, me faz ver aquilo que não é claro, me faz entender aquilo que a minha mente não compreende, me faz, Senhor, perceber aquilo que todos percebem, mas eu não consigo. Foi isso que esta mulher fez, colocou luz dentro da sua casa. E hoje o Senhor, através da palavra dele, está dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma segunda atitude que aquela mulher teve, e Lucas diz isso, é que ela varreu a casa. Primeiro ela acende a candeia, ela ilumina aquele ambiente, e depois ela varre a casa. Limpou o lixo, afastou, tirou do lugar. Aquela mulher removeu aquilo que havia, removeu as coisas do lugar para encontrar aquilo que realmente tinha valor. Mudanças são necessárias quando algo não vai bem. Diz aí um anônimo, que quem continuar fazendo o que faz, continuará fazendo o que tem. Varrer pode incomodar, porque vai mexer com o que está acomodado. Varrer vai levantar poeira. Varrer vai despender de você um esforço. Mexer com as coisas que estão lá guardadas vai requerer de você coragem, ousadia. Vai requerer de você esforço. Basta você olhar aquele quartinho escuro, aquele armário desarrumado, aquela gaveta desorganizada, aquela caixa cheia de coisas. Pega uma caixa de ferramenta. Pega uma caixa cheias de esmaltes, algodões sujos, acetona, pega. Por que você acumula tanto algodão velho e sujo, se você não vai usar mais? Porque dá trabalho levantar e jogar fora no lixo, mas ocupa espaço. Por que você não separa os parafusos das porcas, dos pregos? Por que você não separa as ferramentas, se elas são da parte elétrica, se são da parte hidráulica? Porque dá trabalho, mas na hora que você vai procurar o que você precisa, você não acha. É assim na nossa vida. As coisas ficam fora do lugar, ficam desorganizadas, e você acha que aquilo é bom para você, mas eu quero te dizer que tudo aquilo que não for organizado no momento certo, se tornará um problema no momento que você precisar usar. Você vai despender energia, você vai despender força. No momento de urgência, você não terá aquilo que você quer nas suas mãos. Por quê? Porque está tudo bagunçado. Engano nosso. Quando nós achamos que não resolvendo um problema, o problema vai desaparecer. Tudo aquilo que eu não enfrento se torna meu maior inimigo. Repete comigo, tudo aquilo que eu não enfrento se tornará o meu maior inimigo. Se você não enfrentar a bagunça, quando você precisar de algo daquela bagunça, você não encontrará. E talvez aquilo que você não encontrar, talvez traga sobre a sua vida consequências ainda piores. Vamos trazer um exemplo de uma casa.
Você precisa de uma chave para poder fechar uma torneira ou fechar um registro. E você deixou aquela caixa toda bagunçada. De repente começa um vazamento e você só vai conseguir parar aquela água quando você encontrar a chave, mas você não está com a chave na sua mão e você procura e não encontra, e a água então começa a jorrar, molhar os seus móveis, trazer alagamento na tua casa. Sabe por que isso acontece? Porque você não organizou a bagunça quando você deveria ter organizado. E agora, então, aquela água começa a jorrar na tua casa. E você começa a ter perdas muito maiores do que aquela que você teve de tempo, quando poderia ter arrumado. Dá para entender o que o Espírito Santo está te dizendo? Está na hora de colocar a caixa em ordem. Está na hora de colocar a sua mente, os seus sentimentos e a tua vida espiritual em ordem. Para que no momento que você precisar daquele recurso, seja físico, emocional e espiritual, as coisas estejam no lugar. Aquela mulher então perdeu a sua dracma, acendeu a candeia, começou então a varrer a casa, que gerou com certeza desconforto, mas ela sabia que se ela encontrasse aquilo que ela havia perdido, embora ela tivesse muitas outras dracmas na sua mão, a sua alegria seria completa. Quando há turbulência, é preciso que o comandante assuma o comando do avião imediatamente. Se você quer aproveitar um problema para crescer, saiba que você tem que agir instantaneamente, assumindo a responsabilidade. O que me chama a atenção é que na parábola, não diz que aquela mulher culpou o marido, culpou os filhos, culpou os seus serviçais. Aquela mulher não culpou a dracma. Quem manda você ser pequena? Agora eu te perdi. Onde já se viu? Não. Ela fez o que tinha que fazer. Ela assumiu responsabilidade. Ela entendeu que aquele problema podia se tornar muito maior, porque da forma que ela perdeu uma dracma, ela podia perder todas as outras. Ela sabia que lá era uma grande oportunidade de encontrar algo de valor dentro da sua casa. E a palavra de Deus diz que enquanto ela não achou, ela não desistiu. Mas fala a verdade. É mais fácil a gente se contentar com 9, não é? Do que correr atrás de 1. É mais fácil a gente se contentar com a vida que a gente tem, mesmo que seja medíocre, uma vida na média, em alguma área da nossa vida, quando as outras áreas vão bem. E sabe qual é a área que eu percebo que a gente mais sofre, mais perde? É naquela que ninguém vê. Quando eu estou com a raiz branca do meu cabelo, imediatamente eu marco um horário e pinto minha raiz branca. Quando o meu sapato dói no meu pé, imediatamente eu procuro um outro sapato mais confortável, porque as pessoas vão enxergar. Mas existem coisas guardadas dentro de mim, que se o Espírito Santo não trabalhar, ninguém vê. Ninguém enxerga. Talvez você esteja preocupado com a aparência, ficar sarado, ter uma barriga tanquinho. Talvez você esteja preocupado em esconder, usando tantas coisas, mas aquilo que você perdeu de valor, você não está dando importância. Mas hoje o Senhor está te dizendo que Ele está aqui através da palavra dEle e da luz da palavra para te dizer, vamos juntos buscar aquilo que está perdido. Aleluia. Filipenses 1:6 diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. O Senhor quer completar algo na tua vida nesta noite. Ele quer te ajudar a buscar e a resgatar aquilo que está perdido. Porque se não encontrar, você vai viver uma vida incompleta. Você aparentemente pode ter tudo, mas aquilo que te falta é o teu tendão de Aquiles. Aquela mulher acendeu a candeia, varreu a sua casa, e a palavra de Deus em Lucas 15:8 diz, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura com diligência até encontrá-la? Uma outra atitude que aquela mulher teve foi buscar com diligência, com interesse, com zelo, com urgência.
Ela não aceitou a perda. Não limitou quanto tempo ela ia demorar para procurar aquilo. Quando ela não aceita a perda, ela está dizendo que ela sabia quem havia dado aquilo para ela, quanto custou aquilo para ela, aquilo tinha valor. E ela não disse, não existe nenhum relato que diz que ela disse que procuraria apenas durante algum tempo. Quantas vezes você desiste de continuar tentando, continuar lutando, se esforçando, porque você acha que não dá mais? E o que o Senhor diz nesta noite é: não deixe de ter diligência, interesse, zelo e de continuar buscando aquilo que você acredita que perdeu para sempre, porque aquele que te viu perdendo sabe aonde está. Quando você perdeu, ele estava lá. Aquela mulher não ficou parada, não ficou desanimada, não ficou chorosa, não ficou murmurando, reclamando, culpando o outro, não. Ela não esperou que alguém procurasse por aquilo que ela havia perdido. Ela não procurou que outros viessem procurar, não chamou os vizinhos para que viessem procurar. Não, ela assumiu o controle da própria história. Não é o outro quem tem que mudar, não é o outro quem tem que fazer, sou eu, é você. Se perdeu a alegria na tua casa, se perdeu o relacionamento, se perdeu a comunicação, se perdeu a paz, se perdeu a comunhão com o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que vai te procurar, o Espírito Santo está disponível, é você que vai até ele, é você que vai até o teu cônjuge, é você que vai até a tua esposa, é você que vai até o teu marido, é você, porque quem perdeu foi você. Talvez para ele isto, neste momento, não esteja perceptível. Ele ainda não percebeu que tem vazamento. Ele ainda não percebeu que tem goteira. Ele não percebeu que tem trinca. Mas você que está aqui nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele sabe aonde está perdida a sua dracma. E Ele quer te ajudar a encontrar nesta noite. Aleluia. Mas você precisa fazer como aquela mulher. Tomar uma decisão, assumir responsabilidade e tornar-se autor de sua própria história, autora de sua própria história. Talvez você diga: eu estou cansada, esgotada, cansei. Eu acho que isso não é para mim, eu não vou conseguir mudar mais o outro, não vou conseguir mais mudar essa situação. Já nos acostumamos a viver assim. Eu quero dizer que Lucas 21:19 diz, Jesus disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa o quê? Perseverança. Perseverança. É algo que insistentemente eu luto até conseguir. É algo que eu me esforço. É algo que eu vou dar a minha força maior para conseguir aquilo, até que isso se torne natural. Colossenses 1:11 diz, sendo fortalecidos com todo o poder. Fortalecidos com o quê? Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Glória de quem? Do Senhor. Então, somos fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória do Senhor. Para quê? Para que tenhamos perseverança e paciência com alegria. Somos fortalecidos na força do poder dele que está sobre nós. Para que a nossa força, através da glória que é dele, persevere com alegria e com paciência. Isso me chama a atenção. O Senhor nos dá poder, através da glória dele, da força que vem sobre nós, do Espírito Santo, da graça do Senhor, para que nós continuemos lutando até encontrar aquilo que se perdeu, com paciência e com alegria. Não é com murmuração, não é com queixa, não é com reclamação e nem com não estou entendendo. O mais difícil que existe é não perder a alegria e a paciência enquanto persevera. Quando nós olhamos algum case de sucesso, quando nós ouvimos sobre alguém que venceu um obstáculo, venceu uma barreira, se desafiou em alguma coisa, o que esta pessoa diz, no começo foi difícil, mas depois
Eu continuei fazendo. Isso foi me dando motivação, alegria. E eu te pergunto, você já perdeu a alegria? Já perdeu a perseverança? Já perdeu o ânimo e a vontade de continuar procurando aquilo que você perdeu? Mas o Senhor nesta noite está dizendo que o poder dEle e a glória dEle continuam disponíveis para você nesta noite. E que o Senhor te trouxe aqui para te dizer que você será fortalecido com o poder dEle e de acordo com a força da glória dEle, para que você tenha toda a perseverança e paciência com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando penso que sou fraca, eu me torno forte, porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder dEle trabalha junto comigo naquilo que eu sou fraca. Isso me faz forte. Aquela mulher acendeu a candeia, varreu a casa, buscou com diligência, e depois disso, ela recebeu a recompensa. Nós queremos a recompensa, mas nós não queremos o esforço. Nós não queremos perseverar com alegria e com ânimo. Nós não queremos acender a candeia, colocar a luz da palavra de Deus. Nós não queremos pedir a Deus a direção, nós não queremos pedir a Deus a sabedoria, não queremos pedir a Deus o conhecimento, não. Você pode ter até coragem de ficar varrendo de um lado para o outro, procurando de um lado para o outro. Você pode até estar perseverando há muito tempo, mas você não quer acender a candeia. Aquela mulher, quando acende a candeia, ela está dizendo, é através desta luz que eu vou procurar aquilo que eu perdi. Senão não teria sentido ela acender algo. Ninguém acende a luz de um quarto porque quer se manter na escuridão. Ninguém acende uma lamparina para colocar embaixo da mesa. Ao contrário, quando nós acendemos, quando colocamos a palavra de Deus na nossa frente, é para que a palavra de Deus nos direcione, nos mostre aquilo que não enxergamos, e é através da palavra que o caminho vai ser aberto até encontrarmos aquilo que se perdeu. É a palavra de Deus. Você não precisa ter a Bíblia. Você não precisa ter no seu celular a Bíblia. Se você não colocar em prática, é melhor que você tenha um versículo e viva ele, do que conheça a Bíblia inteira e não viva nada. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não sabe como fazer? Não sabe como caminhar? Não sabe como encontrar? Não sabe onde está? Luz da palavra é o teu caminho. Quando ela encontrou aquela dracma, quando ela encontrou aquilo que era valoroso para ela, quando ela encontrou aquilo que estava perdido, diz então a palavra de Deus, que quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha dracma perdida. Sabe qual é a recompensa? De quem persevera, de quem coloca a lamparina, de quem se sujeita à luz da palavra, de quem continua trabalhando e fazendo aquilo que Deus manda fazer. Você sabe qual é a recompensa? Alegria e celebração. E alegria e celebração nunca é sozinho. Celebração é a parte de uma recuperação. Na Bíblia aparece 170 vezes a palavra que devemos nos alegrar. E alegria, irmãos, é uma emoção que a gente expressa. Ninguém é alegre para dentro. A alegria do Senhor formoseia o rosto. A alegria transmite para o outro aquilo que existe no teu coração. Há pessoas que até conseguem se punir quando perdem algo, quando erram. Há pessoas que conseguem até se punir quando não atendem a expectativa de alguém, mas não conseguem se recompensar quando conseguem achar algo, quando conseguem progredir, quando conseguem avançar. Tem medo de compartilhar a vitória, tem medo de dar testemunho, não consegue. A condenação enfraquece e faz com que você continue repetindo o mesmo erro sem parar. Já a celebração te fortalece. Aquela mulher podia ter guardado a sua dracma, não ter contado nada para ninguém, montava a tiara de novo, deixava as 10 lá bonitinhas, fechava a porta da casa para dizer, agora ninguém entra, ninguém rouba. Não, ela chamou as vizinhas, chamou as amigas, contou, deu testemunho e diz, vamos celebrar, vamos festejar, porque aquilo que eu havia perdido eu encontrei.
Quando foi a última vez que você celebrou por algo? Quando foi a última vez que você celebrou pelo seu cônjuge, pelos seus filhos? Quando foi a última vez que vocês comemoraram o ano do seu nascimento, o dia do seu nascimento? Quando foi a última vez que você celebrou algo, comemorou? Quando foi a última vez que você deu testemunho de uma vitória, de uma cura, de uma conquista? Quando foi a última vez? A palavra de Deus nos adverte que nós não devemos pensar sobre nós mesmos acima daquilo que convém. A palavra de Deus diz que nós não podemos fazer isso. Isso significa que nós precisamos entender que não somos nada sem Jesus. E sem Ele nós também não podemos nada. Isto é verdade. Mas a religião pegou este versículo da Bíblia e fez com que muitas pessoas acreditassem que para que elas fossem vistas como santas, elas precisavam pensar de uma forma medíocre sobre elas. Elas tinham que ter uma opinião inferior sobre elas. Que elas precisavam pensar negativamente sobre elas. Porque se colocariam numa posição de humildade. Eu não sou nada, Ele é tudo. Eu não posso nada, eu não mereço. Irmãos, a palavra de Deus diz que tudo eu posso em Cristo Jesus que me fortalece. A palavra de Deus diz que eu sou muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então não é a atitude do teu coração que está valendo aqui. Quando você se coloca numa posição de inferioridade, você está anulando aquilo que Cristo fez na cruz. E muitos não celebram e não comemoram, porque não se sentem merecedores daquilo que Deus faz. Não se sentem dignos. Moram numa boa casa, mas não chamam os irmãos para ir lá, porque não quer que as pessoas falem dele. Conquista algo, mas não compartilha com a igreja, com os irmãos, porque não quer que pensem mal dele. É promovido no emprego, mas não conta para ninguém, porque não quer que saibam. Isto não é santidade. Eu já vi pessoas muito humildes, orgulhosas. E já vi pessoas muito ricas, humildes. Não é o que você veste, não é o que você tem, e não é o que você é que define o teu valor. Eu quero te dizer que tudo que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário é direito nosso e a nossa herança. Aquela mulher tinha direito de encontrar aquilo que havia perdido, era dela. Você tem direito a viver uma vida em abundância. Não é porque você seja bom ou eu seja boa, mas é porque tudo já está consumado e o sacrifício foi pago naquela cruz do Calvário. Se você reconhece que tudo que você tem vem das mãos dele, se você reconhece que o pão não chega na tua mesa se não for a misericórdia dele, se você reconhece que o teu trabalho veio das mãos dele, você é o mordomo onde você trabalha, se você tem algo e você reconhece que tudo o que você tem é para servir ao Senhor, servir aos irmãos, e é dádiva do Senhor, então dê o seu testemunho. Porque o inferno tem muitos dando testemunho das notícias e das mazelas da vida. Basta você ligar o jornal e o telejornal para ouvir. A religião ensinou então que as pessoas tendo uma opinião inferior sobre elas mesmas, uma opinião negativa sobre elas, elas seriam vistas como mais santas. Isto não é verdade. Isso deformou a identidade dos cristãos. Não somos nada sem Cristo, mas nele e por ele temos valor e podemos fazer grandes conquistas. Salmos 98:4 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A Bíblia nos ensina a celebrar, a Bíblia nos ensina a comemorar, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos regozijar o tempo todo, todas as vezes que nós pudermos, nós devemos exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós.